Fala pessoal, estou aqui fazendo um churrasco e você é meu convidado especial. Hoje eu vou responder as 10 principais perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Primeira pergunta, para a gente iniciar, uma pergunta bem iniciante que foi do Vitor. Qual o melhor jeito de começar a investir por ações ou fundos imobiliários? Então, o que eu sempre indico é que você que está saindo lá da renda fixa, poupança, comece por fundos imobiliários. Por quê? É um investimento de mais fácil assimilação, tá? Então é muito mais simples você entender o funcionamento de um fundo imobiliário do que de uma empresa, tá? E além do mais, é um investimento com menor volatilidade, ou seja, é muito difícil você pegar a sua grana, colocar lá em fundos imobiliários e esse valor despencar. Mas no mercado de ações a gente vê isso acontecendo de maneira bem comum. E o outro ponto é que com fundos imobiliários você investe, no outro mês o dividendo está na sua conta. Isso aí para quem está iniciando é muito bom, é um incentivo maior. Segunda pergunta é do Henrique. Como faz para trabalhar contigo? Primeiro ponto, tem que ter propósito, tá? Não é só por dinheiro, tem que ter propósito, tem que ter visão de longo prazo. Outro ponto, entender que é a qualquer momento. Eu mando o trabalho sábado, domingo, feriado, a qualquer hora, pode acontecer. E por fim, tomar uma comigo, que é importante também. Ricardo perguntou, qual a maior vantagem de um fundo imobiliário em relação à ação? O que eu sempre falo é o seguinte, fundo imobiliário tem essa tendência de distribuição de renda todos os meses. Então, o principal motivo de se investir em fundos imobiliários é esse mesmo, a distribuição, a geração de renda passiva e mensal. Daniel perguntou, já ouviu falar no lance milionário? Eu acho que eu já ouvi falar, é uma aposta esportiva, né, que você aposta nos resultados lá do futebol. Então, isso tá totalmente diferente de investir. Aposta é cassino, é loteria, você coloca seu dinheiro em risco. Já ouvi falar, mas não acho que é uma coisa rentável para o longo prazo. Acho que investir realmente é o caminho. Marcelo, existe day trade em FI? Se não, posso compensar prejuízo em day e swing trade? Sim, qualquer tipo de ativo você pode fazer day trade. O que seria o day trade? Você comprar o ativo e vender no mesmo dia, tá? Só que na hora de você fazer a venda, o que acontece? Né? O imposto de renda que incide em fundos imobiliários é tipo 20%, tá? Então, independente se você fazer day trade, swing trade, ou tipo, você comprar, manter o ativo e vender depois, é 20% sobre o lucro, independentemente da operação. @euleoteixeira perguntou, se fosse para aplicar somente em um fundo imobiliário hoje e com pouco dinheiro, onde investiria? Então, se fosse para escolher um único fundo imobiliário, com certeza eu iria para um fundo de fundo, um FOF. Por quê? Esse tipo de fundo imobiliário, ele investe em outros fundos imobiliários. E assim você estaria exposto a todos os outros segmentos. Galpão, laje, shopping, papel. Então, se fosse para escolher um, seria realmente um FOF, um BCFF, um HFOF. Algum FOF realmente seria minha escolha. @Jeff M. Souza perguntou, corre o risco de um fundo quebrar, se quebrar de forma inesperada, perco tudo? Então, o que acontece? Um fundo imobiliário pode quebrar? Pode. Mas, diferentemente de uma ação, que é uma empresa, é muito mais difícil de um fundo imobiliário quebrar. Tanto que nunca aconteceu na história um fundo imobiliário chegar a decretar falência. Porque realmente tem regras específicas que impedem de fundos imobiliários trabalharem alavancado. Ou seja, adquirirem algum tipo de prejuízo para poder fazer as suas operações, tá? Então, fundo imobiliário é muito difícil chegar ao momento de quebrar. E mesmo assim, se a gente for olhar para dentro de um fundo imobiliário, o que ocorre? Dentro da carteira de um fundo imobiliário, sempre tem uma parte de caixa, que seria meio que a reserva de emergência do fundo imobiliário, tá? Então, é um cenário muito difícil de acontecer, mas que é possível sim. @Rodnelli perguntou, como seria uma carteira conservadora de fundos imobiliários? Então, o que acontece? Uma carteira conservadora de fundos imobiliários teria que ter o quê? Fundos imobiliários, principalmente de tijolo, com contratos atípicos, tá? Então, para você que busca segurança e estabilidade, vai em fundo de galpão, fundo de varejo, fundo de shopping, laje, com contratos atípicos, contratos longos, de longuíssimo prazo, com boas empresas dentro dos imóveis. Matheus perguntou aqui, como eu consigo
acompanhar a evolução da minha carteira no mês a mês. Então, eu gosto muito de utilizar ou aplicativo ou planilha, mas eu tenho preferência pessoalmente para a planilha. Por isso eu desenvolvi a minha planilha de controle financeiro, que é por ela, onde eu cadastro toda a minha carteira 1 milhão em FIIs, e ali ela é totalmente interativa. Eu só coloco minhas movimentações, o que eu comprei ou o que eu vendi, e ela automaticamente me gera gráficos e resultados todos os meses e ainda me dá uma ideia do quanto que eu vou receber de dividendos para os próximos meses. Então ela é muito boa e muito interativa. O link está aqui na descrição do vídeo, só você clicar lá e baixar a sua. @Garça. Não vou ter tempo de analisar, então quero uma carteira que eu possa manter por muito tempo. Então, o que acontece? Não tem como você ter uma carteira que você nunca vai analisar. Logicamente, você pode fazer uma carteira de perfil conservador, como eu respondi em outra pergunta, e ela você vai ter menos trabalho para analisar no mês a mês, mas pelo menos uma meia hora todos os meses você precisa rever seus fundos imobiliários, o que está acontecendo, se saiu o fato relevante ou não, tá? Não tem como realmente você investir em bolsa de valores no automático, montar uma carteira e esquecer ali para o resto da vida, beleza? Então, infelizmente, não tem como você colocar uma carteira para rodar no automático. Acompanhe sua carteira, veja o que está acontecendo, pelo menos de meia hora a 1 hora por mês, tá? Nada mais do que isso. É bom você dar uma analisada assim. Essas foram as 10 perguntas escolhidas por mim e respondidas aqui no YouTube. E se você gostou desse quadro, comenta aqui abaixo, deixa seu like ou dislike se você não gostou. Mas inscreva-se aqui no canal para você sempre ser notificado quando um vídeo novo chegar aqui. Um brinde e até logo!